Sextou, pessoal, sextou. E antes desse vídeo começar, olhem o vídeo que eu postei agorinha há pouco, que é extremamente importante. Eu vou reforçar muito isso, tá? Muito, é bem importante mesmo. Então agora, bora sextar de verdade. Sextou, se sextou é dia de cestas assustadoras aqui no canal Lera até amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Durante a série da Daniela Pérez, nós vimos alguns exemplos, né, que falam sobre rituais. E muitas pessoas não acreditam nisso. E rituais, eles acontecem, rituais existem e existem vários nomes. Algumas pessoas chamam de, né, espírito que toma conta de sua alma, você faz uma barganha e essa barganha pode acontecer, e isso acontece muito no meio da música. Então, dentro dessa história que eu vou contar para vocês, que é uma das histórias que, junto com Robert Johnson, é uma das histórias mais interessantes sobre pactos dentro da música, que é do Giuseppe Tartini. A diferença é que Giuseppe Tartini, ele nasceu em 1692, então já é bastante tempo, é na época do Barroco, tá? Então ele era um violinista do Barroco, e a gente pode colocar aí que talvez teria sido um grande, aí o primeiro maior, né, pacto. E por que a gente fala pacto? Porque algo aconteceu, e aí dentro eu vou explicando para vocês também como muitas pessoas procuram pactos, como a gente viu, por exemplo, na série, né? Você pode fazer um pacto com diversas entidades e como tudo isso começou e por que este homem pode não ser um louco, como muitos colocam, mas ter feito sim um pacto para se obter sucesso. Então, agora eu peço para vocês que desde já deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Você acreditando ou você não acreditando, o importante é que a história seja boa. E me segue também lá no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Então agora eu vou chamar a vinheta e nós vamos conhecer a história deste homem. E eu também vou fazer o adendo para essa questão aí dos pactos, que na verdade para muita gente é mais normal do que vocês pensam, tá bom? Então, Penny e Jack, vinheta. O século XVIII, gente, era um momento, assim, principalmente para músicas, composições, pessoas que faziam peças teatrais, né, cantores, que era muito rico. Foi um momento onde muitos musicistas, pessoas que estavam, né, criando música, as músicas estavam sendo criadas, nessas melodias lindas que nós ouvimos hoje, músicas que são consideradas para elevação da alma. Tem gente que põe música clássica, por exemplo, para estudar. E dentro dessa narrativa toda, não pensem vocês que não existe uma competição gigante entre todas essas pessoas que produziam, né, a música, que faziam as músicas, montavam as partituras, porque existiam. Existiam músicos, tá, que depois de receber, por exemplo, uma inspiração para escrever uma música, quando terminava, chegava a cair assim de joelhos agradecendo a Deus por ter conseguido. Só que nós estamos falando da época do Barroco, e o que acontecia na época do Barroco era um grande pensamento que sinceramente é um pouco parecido com o de hoje, tá? Algumas pessoas ali estavam meio em dúvida com relação à fé, ao diabo, ao que ele podia fazer. As coisas que as pessoas iam replicando nem sempre eram tão cristãs, e também tinha a luta das reformas, então reforma disso, reforma daquilo dentro da religião, né, da religião cristã. Então era um período em que as pessoas pensavam muito em coisas, ouviam muitas coisas que podiam colocar ali o bem e o mal, quase que em pé de igualdade. Então muitas pessoas pensavam sobre isso. Mais tarde Blavatsky também vai falar disso, tá? Então segura aqui no vídeo. Nasce então um homem chamado Giuseppe Tartini. Eu conheci esse homem? Não conheci esse homem. Eu conheço outros, né? Outros, mas este homem em si eu não conhecia. Porém, qualquer pessoa, acredito que todos que acabam estudando música, principalmente violino, acaba tendo como grande desafio uma canção que traduzindo se chama Sonata do Diabo, que ficou conhecida como o Trilo do Diabo. Por quê? Essa música teria sido uma inspiração que esse músico teria tido quando ele sonhou em fazer um pacto. Mas vamos lá, porque este homem precisa nascer. Então, quem era esse homem? Era um qualquer? Não. Ele nasceu no dia 8 de abril de 1692, na cidade de Pirano. Ele era o quarto de 9 filhos que os pais dele tiveram. Eram pessoas ricas, tá? Então eram pessoas de nome, eram pessoas importantes.
E ele sempre foi um rapaz que desde cedo disse que queria ser ali um padre ou um monge, queria se dedicar à religião. Então a educação dele não foi assim tão, né, refinada, porque afinal de contas ele não ia, né, fazer grandes coisas ali dentro. Só que era muito normal naquela época você ter um dos seus filhos ou até mais de um ali que acabava se dedicando a participar de alguma coisa na igreja. Quando a gente vê, por exemplo, na era vitoriana, muitas pessoas, né, tinham, né, no Brasil, principalmente, você tinha uma quantidade de filhos, uma ia ser freira, outro ia ser padre, um ia ser médico, outro ia ser advogado, quase que fazia parte ali, né, de uma tradição familiar. E prestem atenção que, assim, muita gente coloca a falta de dinheiro para o recurso de um pacto, mas não é o caso nessa história. Isso é muito interessante. Veja bem, ele começa a tocar violino, e ele se apaixona pelo violino. Só que os instrumentos musicais da época, eles não tinham, né, tantos recursos como os instrumentos de hoje, qualidade das cordas, né, o tipo de madeira, a forma física mesmo do próprio violino, ele também não permitia você alcançar determinadas notas sem acabar quebrando uma corda, sem acabar se danificando. Isso irritava demais o Giuseppe. Quando ele chega a uma certa idade, algumas pessoas começam a falar para ele: por que você não estuda letras? Por que você não estuda teologia, né? Por que você não vai à universidade? Porque eles tinham condições financeiras para isso. Só que ele decide que ele vai estudar direito. E aí existe uma lacuna no tempo, porque a história é muito antiga, entre 1708 até 1712, que ninguém sabe de fato ali o que ele pode ou não ter feito. O que se sabe é que ele vai se apaixonar por uma mulher chamada Elisabetta Premazzoni. E a Elisabetta, ela era de uma família assim mais pobre, então isso fez com que a família do Giuseppe não gostasse dela, não aprovasse o casamento, e ela também era sobrinha de um cardeal, que não queria que ela se casasse com o Giuseppe Tartini, porque dizia que era uma derrocada, que aquele cara não era um cara legal, algumas pessoas diziam que ele era um pouco excêntrico, então eles não queriam que o casamento acontecesse. Só que o que acontece? Eles foram levando o relacionamento calados, ninguém falou nada. E quando o pai, tá, do Tartini morre, o pai do Giuseppe Tartini morre, ele acaba se casando com a Elisabetta. Só que o que acontece? O cardeal manda então que prendam, tá, o Tartini, porque ele teria então subtraído a sobrinha dele sem permissão. Então aquilo naquela época parece que você tinha que permitir que o casamento acontecesse, ele sendo um cardeal ele tinha influência, então as pessoas acabaram indo atrás do casal, que começou a fugir, e quando ele se casa, ele fica assim sem um centavo, a família que acabou ficando, a mãe, os outros irmãos não deram nada para ele, então ele sai com uma mão na frente e outra atrás, junto com a Elisabetta, para fugir. Ele teria até se disfarçado de frade para acabar passando ali pelas pessoas que estavam procurando por ele. Então ele vai para Pádua. Em Pádua, ele coloca Elisabetta na casa de umas pessoas que ela conhecia, então ela fica escondida lá, e ele vai para um mosteiro. Ele também já fazia algumas coisas que faziam com que ele ganhasse dinheiro, mesmo que ele tenha se formado em direito, ele não exercia a profissão. Então o que ele fazia? Ele pegava e tocava o seu violino, dava algumas aulas de música só, que não era o suficiente para ter uma vida tão abastada. Então ele fica nesse mosteiro, e vai ser dentro do mosteiro que uma coisa bizarra vai acontecer. Agora segura, porque a gente vem para uma parte que é tensa. Ele tinha tanta vontade de fazer novas, né, criar novas músicas, escrever novas partituras, que ele sonhava com aquilo, ele era meio obcecado em produzir. Ele era tão obcecado em produzir que basicamente ele abdicou até mesmo de ter filhos. Ele nunca pensou em ter filhos, ou eles nunca nem mesmo cogitaram a ideia. Talvez não tenha acontecido, porque também não é mencionado a idade da Elisabetta, só é mencionado que o Giuseppe, também Giuseppe pai, né, do Giuseppe Tartini, não queria a moça, porque a moça era pobre e porque a moça era mais velha, então talvez ela já não tivesse idade suficiente para ter filhos. A questão é que não rolou, não importa por quê. Então a vida dele era de dedicação total à música, até muito mais do que pela Elisabetta. Ele também não fez a Elisabetta assim tão feliz. Não foi pouco tempo que ele ficou nesse mosteiro não, ali escondido, até que o cardeal foi lá e falou assim: não, tá tudo bem, eu vou dar o perdão, vocês podem voltar, vamos deixar isso pra lá e vai ficar tudo certo.
Só que o Tartini, ele não levou assim esse perdão muito, para ele não fazer muita diferença, essa era a verdade. Um amigo dele teria recebido uma carta depois que ele acabou dizendo que ele teve uma revelação durante um sonho. Ele queria explicar melhor por via da carta. Essa carta ela é mantida, existe essa carta. E ele teria falado sobre, então, a música, talvez a música mais famosa da carreira dele. Ele não foi apenas um grande músico, mas também um grande professor. Ele ajudou muito a desenvolver técnicas de aprendizado e acabou tendo uma relevância ao longo da história. E aí aparece uma carta, né, de uma pessoa ali que acabou aparecendo posterior à morte dele, e diz que ele contou a origem, tá, da música que ele teria colocado, que na época as pessoas chamavam de Sonho de Tartini, só que não era Sonho de Tartini, era a Sonata do Diabo. Ele diz que um dia ele teria conversado muito sozinho, tá? Ele diz que estava tentando elevar ali os seus pensamentos, e ele teria dito o seguinte: como seria bom fazer um pacto com o diabo? Porque se tinha uma ideia de que tudo que você não tinha era porque Deus não lhe dava e que tinha alguém que podia lhe dar, que era, né, o diabo. O diabo era responsável por sugar suas vaidades, as suas vontades, né, os seus temores e te dar isso em troca de alguma coisa, claro, porque essa ideia sempre foi difundida. Então, o que ele faz? Ele vai lá e ele diz que antes de dormir ele pensa muito nisso, num acordo. E durante o sono, ele disse que o próprio se apresenta para ele, e quando se apresenta para ele, diz o seguinte para ele, que vai dar aquilo que ele quer, vai dar para ele todo o talento que ele quer e que ele sempre pensou em ter. No sonho, ele desafia o diabo e diz o seguinte: como você pode saber o que eu quero se eu nem sei se você conhece música ou não conhece música? Então a gente já percebe que o pedido era algo relacionado a talento ou até mesmo fama. O diabo então toma o violino que ele estava segurando no sonho e mostra para ele, toca para ele de uma forma que ele nunca conseguiu esquecer. Ele disse que tinha sido a coisa mais linda que ele já tinha ouvido na vida dele, só que ele dizia: tá bom, então o pacto está feito, e ele teria feito um pacto em troca da alma dele para poder ter posse dessa música. Só que a gente não sabe qual foi a troca, né, que aconteceu. Você vai ter que lembrar ou você não vai ter que lembrar, ou é mais uma daquelas histórias de pegadinha do diabo. Por quê? Não tinha como escrever a música, ele não conhecia os sons que ele ouviu. Então, quando ele acordou desesperado. Ele pegou seu violino e ele começou a tentar, tocar, e ele começava a tocar violentamente e as pessoas ao redor não conseguiam entender. Ele ficou com os olhos injetados, as pessoas ao redor contavam, né, os frades e tal, as pessoas que estavam ao local contavam que ele ficou muito, assim, nervoso, começou a tentar quebrar um instrumento dele. Depois ele pensou bem, ele disse que ele não podia viver sem o instrumento dele, e ele ficou por dias tentando replicar a música que ele ouviu no sonho, com medo, com medo de dormir e de repente esquecer a música de vez e não conseguir tirar nada. Ele teria ficado doente e por 6 meses uma febre o assolou. Ele teve uma febre muito forte, provavelmente também por nervoso, né, de ter passado a esse surto. E durante esse período ele pedia para que o diabo fosse até ele e tocasse novamente em delírio. Ele pedia para que tocasse novamente para ele, porque se ele estivesse morrendo, ele queria ouvir aquela música tão maravilhosa pela última vez. Ele não morre, Ele não morre, e quando ele acorda, o que ele faz? Ele vai e ele começa a tentar escrever essa música, passar tudo isso para uma partitura. E é nesse momento que ele começa a se frustrar. Por 7 anos ele tenta passar tudo que ele ouviu para a partitura e tentava replicar também no violino, mas ele não conseguia. E por mais que ele tentasse, ele chegava próximo ao que ele ouviu, mas nunca era igual o que ele tinha ouvido, porque a música nunca saiu da cabeça dele. Ele também começou a se frustrar, porque ele tentava atingir notas que ele não conseguia atingir, e o violino acabava quebrando cordas. Então teve um momento que ele estaria tão nervoso que ele teria utilizado as cordas do próprio violino para enrolar no seu pulso e assim tentar acabar com tudo para ele. Só que ele acabou sendo interrompido. As pessoas tomavam conta dele porque verificaram que ele não estava no seu estado normal. E como um louco, ele ficou por 7 anos tentando escrever essa música. Quando essa música fica mais ou menos pronta, antes de tocá-la pela primeira vez, ele diz que o que as pessoas vão ouvir
é apenas 1/3 do que ele originalmente tinha ouvido. E esse lance de que a canção, né, era a Sonata do Diabo, foi uma coisa que ele contou posterior, mas não tão posterior ao momento que ele começou a tocar. Então ele dizia, essa música é inalcançável. E na época era mesmo, e eu vou explicar por quê. Algumas pessoas cogitaram, principalmente nesse minuto, 4 minutos, depois eu vou deixar o link da música aqui na descrição, é o seguinte. As pessoas cogitaram que ele, na verdade, poderia ter 6 dedos, só que isso nunca foi mencionado, nunca foi provado. E normalmente quando uma pessoa tem 6 dedos, né, ela tem, esse dedo ele não tem movimento. As pessoas achavam que ele tinha uma condição rara, que é quando esse 6º dedo de fato obedece normal como todos os outros dedos, e que só assim ele conseguiria alcançar essa nota, porque ele foi um homem que difundiu uma coisa chamada trítono, e isso é uma arte de você conseguir manipular as cordas de um jeito e em uma velocidade também, uma certa força, em que dá a impressão que uma terceira nota surge. Então, ao invés de você ter 2 notas, você consegue transformar, mesclando esses sons numa terceira nota, e ele utilizava isso com muita facilidade. Só que para ele fazer isso, ele basicamente começou a modificar o violino dele para poder alcançar. Então ele começou a aumentar o cabo do violino, reforçou as cordas para poder tentar reproduzir aquele som. Gente, ele ficou totalmente obcecado pela obra dele. E ele começou a fazer um sucesso, mas um sucesso estrondoso. Então as pessoas pediam para ele tocar em vários locais. Ele tocou para o Papa, ele tocou em grandes salões e também acabou sendo contratado para ser ali um dos principais músicos na Ópera de Veneza, que era uma das mais importantes da época. E qual era o diferencial desse homem? Na época, diversas pessoas, até mesmo Vivaldi, teria tentado, por exemplo, cantar. Então era meio que uma mistura, vou tocar, vou cantar, alguns tentavam a vida no teatro. E ele dizia, eu não posso fazer isso, eu nasci para tocar, e o que eu faço aqui com o meu instrumento, eu não consigo fazer com a minha garganta. Então ele era muito ali, às vezes até mesmo, né, as pessoas tinham um certo rancor dele, porque achavam que ele era soberbo, que ele menosprezava as outras pessoas que acabavam ampliando a arte. Só que ele dizia que isso não era ampliar a arte, era menosprezar a arte. Muitas pessoas, assim, não imaginam, mas quando esses caras que são tão famosos hoje em dia começaram a tentar cantar, isso não foi nem registrado, porque era muito feio. Essas pessoas, quando tocavam, eram, assim, totalmente aplaudidas. E quando as pessoas tentavam cantar, esses grandes músicos tentavam cantar, era uma verdadeira derrota, e esse mico ele não quis pagar. Então muitos achavam que ele ia acabar sendo fadado ao fracasso, só que não foi o que aconteceu. Elisabetta tinha muito ciúme dele, então Elisabetta não deixava ele ir para outros países, ele foi convidado diversas vezes para ir para outros países, mas ela não permitia. Ela dizia que o que ele fizesse então em Veneza. Nessa época ele já estava morando em Veneza, pois foi convidado para ser ali, né, músico. E também historiadores tiveram acesso ao valor que era pago para ele, que era 125 mil florins por mês, que era uma quantia considerável perto dos outros 24 músicos que compunham. E ele também tinha um acordo especial. Ele podia tocar onde ele quisesse, né? Ele só não poderia deixar de tocar lá para tocar em outro lugar, e isso era uma liberdade que nenhum deles tiveram. Então ele conseguiu isso também. E os anos, gente, de fato foram seguindo totalmente em benefício a ele. Só que aí começa a família que tanto rechaçou procurá-lo. Mandavam cartas para ele pedindo dinheiro porque a família não estava em boa condição. Então, às vezes, ele dizia que não tinha condições financeiras, por mais que a gente pense que era uma grana muito alta, não era uma grana para se tornar uma pessoa rica, e pelo que eu entendi ali, ele não pegou nada referente, né? Ele foi deserdado, então ele não pegou nada que teria sido dos pais, ficou tudo para os outros irmãos. E depois foi recebendo cartas ao longo do tempo, quando as pessoas foram ouvindo o nome dele, sabendo que ele era uma pessoa que estava ganhando uma certa fama. E aí é mais ou menos em uma época em que ele estava tão bem que ele fez uma escola para ensinar violino, uma escola que ficou muito conhecida. Então lá ele foi ensinando as pessoas a tocarem violino, e o grande desafio para essas pessoas era chegar
a esse som, esse tão famoso som que era tão único, tão dele e que só foi, na verdade, decifrado muito tempo depois, quando os instrumentos tinham se modificado, e nem foi por um músico, né? Na verdade, foi por um cientista que tentou ali descobrir o que tinha acontecido para que aquele som existisse. Dado era um mistério, para vocês terem uma ideia. Só que alguns dos alunos dele chegaram ali a conseguir replicar. E hoje, em muitos locais, para você conseguir entrar numa boa sinfonia, ou fazer parte, né, de uma grande orquestra, você precisa tocar a Sonata do Diabo ou o Trilo do Diabo, porque é uma música extremamente difícil, é quase uma prova de fogo tocar essa música. Não vai morrer jovem. Porém, 20 anos antes da morte dele, aos 78 anos de idade, então quando ele tinha por volta dos seus 58 anos de idade, ele estava com a escola, estava com tudo a todo vapor, porém ele sentiu uma dor, mas era uma dor lancinante, mas muito forte, no pé. Então ninguém sabia o que poderia ser, aquilo foi ficando cada vez pior e ele sempre doente, e ele vai ficar doente por 20 anos, assim, e era uma dor que ele não conseguia suportar mesmo. Essa dor era porque ele tinha um câncer no pé, então aquilo não tinha tratamento na época, as pessoas iam tentando tratar, mas não tinha tratamento, então os últimos anos da vida dele ele passou acamado. Que Giuseppe Tartini deu seu último suspiro em 1770, aos 78 anos de idade, já não aguentando mais aquela situação que tinha deixado ele de fato muito mal por muito tempo, mas a Sonata do Diabo é conhecida até hoje e de fato é uma música lindíssima. Alguns estudiosos e até mesmo naquela época as pessoas já diziam que tudo que aconteceu biblicamente com Lúcifer, porque começa como se fosse assim uma coisa muito calma, que vai ficando tensa, como se chegasse a uma batalha que teria sido a queda dele e depois fica totalmente assim maluca, né? Aquela coisa bem visceral mesmo, que teria sido então o seu reinado, depois que ele acabou caindo com a terça parte dos anjos. Então isso era uma das teorias. Eu sei que no quarto minuto, do quarto minuto pra frente, tem uma hora que se você fechar os olhos e você só sentir a música, você vai perceber que tem duas pessoas tocando violino. E aí, né, mais e mais coisas são faladas, como, por exemplo, que tinha mesmo e que seria o próprio diabo. Fato é que, segundo ele, essa sonata nunca foi reproduzida da forma que ele ouviu e que ele nunca mais ouviria novamente. Só que, segundo o que ele conta na carta, isso teria custado sua alma, não é mesmo? Depois, na época que Blavatsky já estava na Terra, ela teria feito um poema falando, né, sobre essa música e teria falado, sim, que essa música teria vindo de um espírito maligno que teria dado para ele aí todas as, né, as notas necessárias para ele acabar fazendo aí essa música tão famosa. Ele também teve sua estátua colocada também em homenagem a ele. Ele teve muitas homenagens, muitas pessoas o amam, principalmente estudiosos da música, mas essa é uma lenda, na verdade, que cerca aí essa música, mais precisamente a Sonata do Diabo. Então vamos lá, vamos tentar entender essa parte do pacto que eu falei para vocês. Na série da Daniela Pérez é mencionado a parte ritual e que você pode fazer, na verdade, um ritual com qualquer entidade. Isso é real? Para muitos, sim, tá? Então só vai saber de fato quem o fizer. Porém, vamos lá. Desde que o mundo é mundo e que existem pessoas e que existem tudo, existem entidades, existem deuses, existem tudo isso, tá? Então, antes de existir um único Deus, antes de existir o conceito monoteísta, as pessoas acreditavam em diversos deuses, então eles faziam rituais para se ligarem a esses deuses. Então, normalmente essas pessoas elas tinham seus custódios, que elas obedeciam, davam honras, e isso fazia com que elas tivessem, na verdade, poderes ou até mesmo condições especiais de vida e até mesmo de futuro, entre outras coisas. Com o advento da Goetia, tá, isso ficou muito mais difundido, porque existe então os 72, né, daimons, e os 80 sigilos. Então esses sigilos seriam sigilos que você acaba ali tendo, né, cada daimon tem um sigilo e parece que alguns têm mais de um sigilo e é todo um rolê. Por que eu tô falando que é todo um rolê? Quando a pessoa vira pra você e fala assim, fulano fez um pacto e tal, a coisa não funciona assim. Por quê?
Lembra do American Horror Story, tá? O Coven. Quando a personagem da Sarah Paulson, ela procura, né, uma moça que utiliza as práticas do voodoo para poder falar com o Barão Samedi, né? Então ela quer falar com o Barão Samedi, que é uma entidade do voodoo. E na verdade o Barão Samedi, para muitos ali, o que acontece? Ele é, na verdade, o guardião ainda de outros, né? Outros seres ali para que se peça favores, mas você precisa passar por ele. E é preciso fazer um acordo. E esse acordo vai variar. Esse acordo vai variar do que você vai pedir, o que ele vai querer em troca, e isso é feito, sim, isso é intermediado. Ah, mas eu vou falar direto com ele? Segundo o que dizem, não. Você vai procurar uma pessoa que, na verdade, seja uma pessoa ligada a essa entidade que você quer fazer parte, seja ela qual for, e você vai pedir a ela que contate essa entidade e peça para ela, né, apresente essa pessoa para ela e diga que ela quer um favor e o que ela quer dar em troca. Porque aí, quando essa entidade aparecer, ela vai dizer também o que ela quer em troca. Eles são divididos ali em condições. Por exemplo, se é uma coisa pontual, se é uma coisa que você quer resolver de momento, em que você vai fazer um acordo que normalmente você não vai ser aquele acordo tão justo, dependendo da entidade que você fizer, da fúria que ela tiver, do tipo de entidade que você acabar mexendo, pode ser uma coisa que para você de repente não vale a pena. Então pensa bem, porque na série do American Horror Story não valia a pena, né? E ela não conseguiu fechar o acordo. Então de repente o que você oferece não é interessante, existe uma contraproposta e através de quem? Através da pessoa que vai entrar em contato com essa entidade, o intermediador. E é por isso que essas pessoas cobram preços muitas vezes altíssimos, porque também existe um custo para chamar essa entidade para que você apresente a outra pessoa e o que a outra pessoa quer. E existem ainda pactos que as pessoas fazem, que são pactos para toda a vida. E qual é o problema disso? Muitas pessoas fazem coisas que a gente diz assim, meu Deus, mas não é possível, né? E aí a gente para e pensa, bom, por que será? Aí existem várias teorias, vários nomes, mas nós estamos nos Cestas Assustadoras, então vamos pensar que isso aqui é verdade. Por exemplo, você está sob ali domínio, né, sob influência naquele momento, você está na verdade sendo, vamos usar uma palavra que todo mundo conhece, apadrinhado por uma determinada entidade, uma entidade forte. E aí você pega e você, seja qual for, tá, Beelzebub, Baal e etc. E aí você vai lá e você fala para ele assim, olha, por 10 anos eu vou servir você. Só que você não estipulou de qual forma, ou ele disse, não, você vai me servir por 10 anos para o que eu quiser. Então ele vai te fazer pedidos pelo que você conseguiu. Só que existe um tempo determinado. Então esse lance de 10 anos, 7 anos, 3 anos, isso é uma balela. Você pode colocar o tempo que você quiser. E existem sim pactos que são até a morte. Então, quando você faz um pacto até a morte, você vai servi-lo e você vai fazer tudo o que ele quiser até a morte. E você vai pedir alguma coisa que faça isso valer a pena, que as coisas que ele vai pedir, muitas vezes você sabe que vão ser difíceis de entregar, mas você vai pedir alguma coisa que para você também seja extremamente indispensável. Gente, isso nunca vale a pena, mas nunca vale a pena mesmo, tá? Então, assim, é bem tenso e precisa ter uma grande sabedoria, precisa ter uma sabedoria assim, mas não pensa que ninguém com menos de 60 não vai conseguir fazer isso. Ou você acaba de fato preso num pacto que não é bom para você e você acaba numa derrocada, enfim, total em pouquíssimo tempo. Então muitas pessoas não conseguem se livrar desses pactos, muitos não podem ser desfeitos, porque para ser desfeito também é necessário um acordo, e aí muitas pessoas terminam com tudo da pior forma possível, que é tirando a própria vida. Então por isso que no caso ali de Daniela Pérez, quando eles falam do círculo, aquilo é verdade. Existem sim algumas entidades que pedem que no círculo fique a concentração da energia do que eles pediram para que eles possam absorver, se alimentar, porque eles se alimentam de energia. Qual é o tipo de energia? Depende da entidade. Alguns, coisas muito simples como rosas ou velas ou coisas assim. Outras, quanto mais você pede, mais poderosa precisa ser essa entidade e também mais essa entidade vai pedir coisas para vocês que a nossa ética reprova. Por quê?
Gente, são seres extremamente antigos, são coisas, sabe, da época de que a Terra só tinha terra, meio que não tinha vida, sabe? Então, assim, não existia bem e mal, não existia esse conceito. Então, o que eles pedem para eles, na verdade, é uma grande brincadeira. No fundo, aquilo é pedido para testar e talvez até essa energia nem faça tanta diferença para eles. Ele só quer ver até onde você vai, porque talvez para eles, para alguns deles, pelo menos, ou para quase todos, seja uma grande diversão. Mas isso é uma coisa extremamente difícil e eu vou dizer para vocês, diversas pessoas dizem, não vale a pena, tá? O que eles pedem é sempre superior, eles são mais velhos, eles são mais espertos e eles podem sim estar na sua frente, na frente do seu pensamento e do seu desejo para acabar fazendo você pagar muito mais caro do que você acha que está pagando pelo que você quer. Então, pactos existem? Existem. Claro, se você acredita que existe algo, né, que não seja apenas cientificamente provado. Porém, se você acredita nisso, gente, isso é sim real. Façam as pesquisas de vocês e aí vocês vão chegar a uma conclusão. Então, não existe algo ruim ou algo bom. Existe o que te serve e o que não te serve. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então seria mais ou menos isso. Assistam os vídeos também que ficam aqui na tela final e quem sabe aí a gente vai ter vlog. Vou rolar no canal novo também no Eu, Joyce Rodrigues, que tem vlog novo que eu postei ontem também para vocês. Assistam bastante. Eu vou começar a fazer vídeos com temas ali mais certinhos, para vocês terem as perguntas de vocês respondidas e também uma caixinha de perguntas. Vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima, a qualquer momento, a qualquer hora, sei lá, como a vida quiser. Fui!